E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos retornar à Terra 1 que muitos de vocês pediram e falar agora de duas revistas dos Jovens Titãs desse universo, ambas escritas pelo Jeff Lemire, mas o primeiro volume no final de 2014 teve arte do Terry Dodson, enquanto que o volume 2 veio no ano seguinte nas mãos do Andy MacDonald. E já vamos aqui para a história sem enrolar, né? A história começa com um casal alien e um bebê, né? Eles estavam fugindo de seu planeta em uma nave até que eles caem na Terra e eles são achados pelos militares. Vemos aqui que o pai alien aqui morreu no impacto e aí levaram a moça ferida enquanto colocaram o bebê em um tanque de isolamento. Até a mãe alien grita em sua língua, mas nada pôde fazer, né? Então corta a cena para a Ravenna desse mundo acordando assustada porque estava sonhando justamente com isso que eu acabei de contar para vocês. Essa versão da personagem, ela mora no Novo México, em uma reserva indígena dos Rama Navarro. O avô da Ravenna sabe quando ela está tendo alguma visão, porque ele também acontecia com ele quando ele era jovem, né? Mas as visões que ele tinha pararam no momento que a Ravenna nasceu. Aí esse avô recomenda que ela siga esses sonhos porque dará um passo em direção ao destino dela, não importa a consequência. Depois disso vamos para Orengo, onde vemos aqui a Tara Markov, né, que nessa versão é uma adolescente meio desajustada, já fuma desde cedo, e que cresceu em um lar onde o pai a abandonou, né, no caso, e a mãe não é muito presente na vida dela, também ela é alcoólatra. E na escola vemos que a Tara tem um relacionamento com o Victor Stone aqui, né? E eles prometem que vão se ver essa noite, né? Tem um encontro. E quem estava indo para a escola pela primeira vez é o Garfield Logan, né? Que é um filho adotivo de um casal gay. E ele era 2 anos mais jovem que o restante do pessoal da sua turma. E um outro aluno novato na escola é o Joseph Wilson, né? O filho do Slade, né? Que passou o verão inteiro trabalhando com a mãe do Victor. Isso parece uma informação qualquer, mas vai ser muito importante mais lá pra frente. Ah, então todos esses personagens, além de estudar na mesma escola, também estudam na mesma sala. Aí, por fim, temos aqui, como eu falei, a mãe do Victor, né? No caso, a Eleanor, e ela é a professora dessa turma deles. Até que no intervalo da aula, o Victor começa a se sentir estranho, corre até o banheiro e tem uma pequena visão de uma mulher alien falando pra ele, aquela lá do começo da história que eu contei pra vocês. Aí o Garfield também estava no banheiro, flagra isso acontecendo e vê uma parte do corpo do Victor ficando metálica. Meio que um metal meio líquido, quase uma gosma aqui. Mais tarde, no encontro com a Tara, o Victor mostra essa parte metálica, né? E quando a Tara encosta o dedo, ela também tem essa visão lá da alien e sai correndo totalmente assustada. Depois disso, o Victor vai para casa e decide mostrar para sua mãe que ele está meio desesperado. E ele surpreende que ela meio que sabia o que era tudo isso e só reage com um finalmente, né? E aí ficamos sabendo que a Eleanor fez um experimento com o seu próprio filho. A Tara também foi contar para sua mãe, né? Mas ela estava bêbada, elas começam a brigar, até pelo motivo que o pai saiu de casa. Aí a mãe da Tara acaba batendo na filha e falou que nunca quis ela, né? Aí então a Tara começa a tremer e manifesta seus poderes e não mostra, mas aparentemente ela destruiu sua casa, mas a mãe conseguiu sobreviver. Ao mesmo tempo, o Garfield está em casa e sente uma sensação que a Tara está em apuros e começa a falar na língua daqueles aliens. É bem mal explicado nesse começo, né? Bem para deixar o mistério. Aí ele começa a ficar verde e se transforma em um gato, né? Ele copiou o gato que estava na casa dele. Aí corta a cena, mostra também o filho do Slade, né? O Joseph, ele também teve uma conexão com essa alien e acabou desenhando ela em um papel. E todos esses jovens percebem que essa conexão que eles tiveram era basicamente essa alien pedindo ajuda. Mas só para deixar claro para vocês, né, com um pouquinho de conhecimento sobre os Jovens Titãs, dá pra gente perceber que o Joseph é o Jericó, né, mesmo com um desenho um pouco diferente da versão da cronologia usual, e aquela alien, bebê lá antigo, ela cresceu e virou a Estelar aqui, né, então a Estelar tá pedindo ajuda desses jovens garotos aqui. E voltando aqui, todos eles se encontram sem querer na praia, onde o próprio Jericó já estava por lá. E vamos agora voltar lá para Ravenna, que estava no Novo México com seu avô, e ela teve visões desses 4 adolescentes e também da Estelar, e ela só sabia que precisava ajudá-los de alguma forma também. O avô dela a leva até uma caverna onde ele registrava as suas visões da forma de desenho. E lá podemos ver um corvo, né, no caso aqui a Ravenna, conectado a vários outros tipos de símbolos aqui. E ela tinha que ajudar todos eles.
Então dá para identificar aqui um ciborgue, um Batman, ou Robin, né, um morcego na verdade. Tem aqui o Estelar, o Mutano. Esse aqui ficou meio estranho, parecendo um cristal da testa da Ravenna, né, no caso. Tem também aqui um símbolo do Aqualad. Esse olho talvez seja o Jericó. Tem o raio do Kid Flash, tem o símbolo da Terra e tem aqui uma espada que podia ser qualquer um. Depois vemos aqui a Elinor, né, a mãe do Vetor, reuniu todos os pais dos garotos envolvidos. Ela disse que eles precisam limpar a bagunça deles, né, mas assim, alguns deles não aceitam porque não sabiam que seus filhos iam ter poderes. E quando o pai do Garfield fala em envolver a polícia, a Elinor acaba matando ele. A partir daqui, eles tentam manter um mistério, mas fica muito óbvio como toda a história vai desenrolar, né? Todos esses pais fazem parte dos cientistas que capturaram e estudaram a Estelar, e daí cada um deles adotaram uma dessas crianças que viriam a ter poderes, né? E mais no final temos mais detalhes sobre isso. A Elinor então envia o Slade para deter essas crianças antes que eles chamem mais atenção, mas ele acaba sendo derrotado pela Ravenna, que se teletransportou para aquele local por pouco tempo, e depois ela volta, né, onde estava sua tribo, e o Slade fica desacordado. Após isso, os garotos decidem ajudar a Estelar e acham uma passagem secreta em um farol e vão parar nesse laboratório onde os seus pais trabalhavam, e é lá que vai ter a luta final. Depois disso, eles encontram as câmeras de compartimento aqui, onde eles reconhecem o codinome de cada um deles com base nos poderes. E aí vem que eles fazem parte do projeto Titãs. Além disso, eles encontram o Aqualad preso em um tubo com água. Esse aqui é um Aqualad bem diferente, meio peixe aqui. Eles não o salvam ainda e veem que o codinome dele é Tempest. Então a Elinor conta toda a verdade, que eles eram crianças que não teriam nenhum futuro. Eles não tinham pais, não tinham nada. Aí eles decidiram fazer experimento com elas para deixar como crianças especiais. Mas lógico que os adolescentes não compraram essa ideia. Nesse instante já vemos que o Vetor estava com boa parte do seu corpo já transformado em ciborgue, e ficamos sabendo que o metal, né, que estava sendo transformado é feito da nave da Estelar. Daí o Garfield vê o corpo do seu pai adotivo e parte para cima da Elinor, né? E ela mostra a sua arma secreta, que o Joseph, que eu falei que eles trabalharam junto o verão inteiro, ele usa seus poderes de Jericó de entrar e controlar o corpo das pessoas. E ele acaba fazendo isso com todos. E uma coisa que eu não sei se eles tentaram criar um suspense aqui que o traidor podia ser a Tara, né? Porque assim, ninguém aguenta mais o contrato de Judas, já foi adaptado em várias vezes. Até que o Jericó possui o Slade, que tinha acabado de retornar aqui ao laboratório, e tenta matar seu próprio pai. Mas o Slade resiste e no fim, sem querer, atinge a faca no pescoço do filho. E antes que o garoto morra, o Slade pede que ele retome seu corpo novamente, e assim o faz e ele acaba fugindo. Os Titãs então quebram a cela da Estelar, né, que na mesma hora acaba matando a Elinor. Então os Titãs dizem que vieram ajudar e ela rebate só com um não, você, e vai embora, né? Acaba fugindo e eles ficam com um sentimento que eles foram usados. E desde o começo da história, a Tara nunca quis se envolver, ela sempre quis fugir dali e nunca fazer parte desse resgate. Então sua mãe aparece e diz que tem uma outra instalação em Utah e elas chamam de Estrela Negra, né? Que nós sabemos que é o nome da irmã da Estelar. E eles partem para lá para obter mais respostas do chefão, que era o Niles Caulder. Isso mesmo, na cronologia principal ele era o líder da Patrulha do Destino. Ah, e eles também levam o Tempest com eles, e esse volume 1 termina com a Ravenna deixando de sonhar com os Titãs e não sabendo mais onde eles estão. E quando ela vai até a caverna ver os desenhos, ela acaba encontrando a Estelar por lá, pedindo ajuda. Calma que eu já vou dar minha opinião sobre essa história, mas vou deixar para o final do vídeo, porque eu já vou emendar aqui já o volume 2, né, que já termina tudo sobre eles. Então aqui, algumas semanas se passaram e os Titãs, só para dizer assim, eles não se chamam Titãs ainda, né, eu tô falando aqui só para facilitar, né. Agora eles estão em Seattle e continuam fugindo. A Terra é a única com aparência de humana e ela usa isso para sair e roubar mantimentos. O Mutano fica grande parte do tempo cuidando do Tempest, né, que não fala, enquanto que o Cyborg estava praticamente todo coberto pela parte metálica e sentindo muitas dores. É mostrado também que o Jericó ainda controla o corpo do Slade e eles estão invadindo o outro laboratório para conversar com o Niles Caulder, né, que nessa versão ele era um homem que estava acamado e também treinou aqui o Jericó. O chefão então estava insatisfeito porque o Jericó não conseguiu encontrar os demais Titãs,
mas ele explica que estava seguindo a Estelar. Enquanto isso, a própria Estelar, como eu falei, ela estava junto com a Ravenna, e a Ravenna usa seus poderes até para ver na mente da Estelar o planeta Tamaran e ver um pouco do passado dela, né? Que o planeta foi atacado por uns aliens, né? Então eles fugiram, acabaram chegando na Terra, e mostra que esses invasores parecem ver na mente da Estelar a localização dela. Então eles aparentemente estavam vindo para a Terra. Então ela pede para a Ravenna a ajude a esconder sua mente para a Terra não ser invadida também. Já a equipe do Niles consegue rastrear os Titãs e diz que vai enviar os verdadeiros Titãs para pegar eles. Eu vou chamar eles aqui de Titãs do Mal, né? Eles não são realmente do mal, e sim foram convencidos a isso. E essa formação aqui tem o Kid Flash, a Quartzo e a Moça Maravilha. E até meio que completa aquele desenho da caverna que eu falei antes, né? A espada aqui é a Cass e o cristal é a Quartzo. E quando os Titãs do Mal encontram os Titãs do Bem, né, aqui começa a batalha e o Tempest mostra a sua habilidade de controlar a água pela primeira vez. E ao mesmo tempo o Niles envia o Jericó no corpo do Slade e também a Patrulha do Destino até o Novo México para capturar a Estelar. Eu fiquei até empolgado quando eu vi, né, Patrulha do Destino, a gente pensa que vai ver versões daqueles heróis, mas são só aqui soldados genéricos, então foi muito frustrante. E antes disso, o avô da Ravenna pede que elas encontrem os demais titãs porque eles precisavam de ajuda, até por causa da profecia do desenho que todos eles precisavam estar juntos. A Estelar e a Ravenna derrotam todos esses soldados, e quando o Jericó ia possuir o corpo da Ravenna, ela percebe e o aprisiona em um espaço na sua própria mente. Após isso, as duas titãs aqui, a Estelar e a Ravenna, se aliam ao Slade e vão lá enfrentar o Niles. Voltando aqui aos Titãs versus Titãs, né, só mostra aqui que os protagonistas foram capturados e vemos que eles tentam convencer o Kid Flash, a Moça Maravilha e a Quartz que eles estão sendo usados, né, fizeram meio que uma lavagem cerebral neles. Mas eles não acreditam e sim que o pai deles vai construir um mundo superior e derrotar o governo, tudo mais, aquela história de vilão maluco, né. E logo que ele chega ao laboratório, o Cyborg é preso e os demais são colocados em um quarto. Até que o Slade, né, todo mundo achava que era o Jericó ali, ele chega fingindo que capturou a Estelar, só que ele acaba rendendo o Niles, né. A Ravenna tenta convencer os Titãs do Mal que eles foram usados, né, então começa até uma luta, e ela até usa seu poder para mostrar a verdade pro Kid Flash, né, que ele sai correndo dali e ele acha uma sala secreta onde várias crianças foram usadas como experimentos e morreram. Então ele corre para confrontar o seu pai, né? Ele considera o Niles aqui como um pai. Então novamente o Niles libera a sua outra arma secreta, que a gente jura que vai ser a Estrela Negra, a irmã da Estelar, mas na verdade é só uma clone bizarra e mentalmente infantilizada da própria Estelar. E aí começa a luta dessa clone contra todos os Titãs. Até que em um certo ponto o Jericó sai da Ravenna e assume o corpo da Estelar bizarra, e só para situar, a Terra que tinha ido procurar o Cyborg e o acha quando está o corpo 100% virado como máquina. E aí tem o poder do Armor na história, né? Então o metal acaba virando líquido, saindo do corpo do Victor e assumindo o controle de um robô meio gigante e sendo basicamente controlado pelo Victor aqui, meio por controle remoto. Essa revista é tão corrida que eles não exploram nada de como ele consegue controlar esse robô e tudo mais, que é um poder totalmente novo, né? E no fim, o Jericó percebe que não pode vencer, então ele decide fugir e leva o Niles junto com ele. E termina aqui a história com todos os titãs juntos, e vê aqui que o mundo agora sabe e procura eles aqui, e fiquem abertos, né? Quando será a próxima aventura? E galera, o que que eu achei dessa história, né? Eu senti uma preguiça total lendo esse volume 1, eu achei muito arrastada, pouca ação, o roteiro é muito óbvio, né? Eu também não gostei muito da arte, né? Mas é uma coisa bem pessoal aqui. E lembra muito esses desenhos até infantis atuais, né? Com um traço bem simplificado. Você vê tipo o Ben 10 de antigamente com o Ben 10 de hoje, a She-Ra de antigamente com a She-Ra de hoje, e assim vai, né? O He-Man também, mesma coisa. Eu acho muita preguiça desses desenhos de hoje em dia. Já o volume 2, apesar da história não andar muito, eu achei um pouco melhor. A arte eu já gostei mais que a primeira, mas ainda assim é uma história muito simples, assim, é muito mal explicada, muita coisa jogada, né? Fora que eles nem mostram como é que essas pessoas conseguiram fazer todos os titãs a partir dos poderes da Estelar, simplesmente fizeram e beleza. Eu também me animei com a Patrulha do Destino, mas também não teve. O Slade aqui é todo errado, eu achei bem fraco, o traje feio e tudo mais. A melhor personagem pra mim nessa história toda é a Terra, né? Que tem mais personalidade. O Mutano OK tá parecido até com assim, meio brincalhão e tudo mais.
O resto nem fede nem cheira. Mas o pior de todos aqui foi o Cyborg. Ele merecia ser mais do que um cara que só tem raiva e dor, mas enfim, né? Assim, eu sei que na cronologia ele tem essa parte do... Ele sente muito que ele virou uma máquina, mas essa história dele é só isso e ficou muito ruim, não teve nenhuma parte positiva dele. E eu queria saber de vocês, né? O que é que vocês acharam dessa história? Vocês chegaram a ler ela? Queria que a DC continuasse, porque pelo visto não vai ter mais volume 3. Eu acho que não vai ter mais nada da Terra 1. Cadê o Robin, né? Assim, teve um desenho lá que tinha um morcego que eu chutei que era o Robin, mas não apareceu ninguém. Então é isso, pessoal. Deixa aqui seu comentário, deixa seu like também. Se quiser virar membro do canal, ajuda demais a gente. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!